Oi pessoal, tudo bem? Então vamos continuando com essa parte 2 da calculadora financeira. Agora a gente vai trabalhar com operações financeiras básicas. Se tiverem dúvidas da parte 1, 2, 3, tanto faz, podem mandar para este e-mail aqui, thales.salvetti@fesc.sãocarlos.sp.gov.br, tá? Então na primeira parte, só para retomar, a gente viu um primeiro contato com a calculadora financeira, como ele é um pouquinho diferente, como se faz as operações básicas. Agora a gente vai ver as operações financeiras básicas, tá? Que são representadas por estas teclinhas aqui, ó, destacadas em amarelo. O N, o I, o PV, o PMT e o FV. Além dessa teclinha complementar aqui, que a gente vai usar bastante, eu vou explicar mais adiante o que ela significa, o que ela faz, que é o CHS. Vamos lá. O N representa o prazo. Então tem duas situações, tá? Se você estiver calculando N, quiser saber qual é o prazo de uma certa operação que você não sabe, como a gente vai fazer nos exercícios, em outras partes, nos vídeos para frente aí, ela vai mostrar um valor em número só para você, como todas as outras funções financeiras. Ela só mostra na telinha lá números. Então você vai ter que saber que aquilo representa meses, ou anos, ou semestres. Ou no caso de você estar fazendo uma outra operação financeira e vai dizer para a calculadora financeira qual é o prazo de uma determinada operação. Então você sabe que uma coisa foi feita em 10 meses, por exemplo. Então você vai dizer para a calculadora, colocar lá nela 10N. Então 10, você vai digitar 10N. Quando você digitou 10N, ela registra que aquele 10 representa um prazo de 10. 10 o quê? Se você sabe que é meses, você vai saber que é meses. Para ela, para a calculadora financeira, não vai fazer diferença se é ano, se é semestre, se é meses. Tudo bem? É você que tem que saber isso. Mesma coisa para a taxa de juros, só que aí a unidade de valor é diferente. A teclinha I ali da taxa de juros sempre será um valor percentual e vai ter um período essa taxa de juros também, que vai depender do prazo que você usou na operação. Então, uma operação que foi feita em meses, a taxa de juros vai se dar ao mês. Uma operação que foi feita em anos, a taxa de juros vai se dar ao ano. Só que também tem outra questão importante aqui, ó, é muito importante, que é a porcentagem. A taxa de juros sempre para a calculadora financeira será um valor percentual. Você não vai precisar digitar a porcentagem, ela automaticamente sabe ou trabalha, digamos assim, com valores percentuais para a taxa de juros. Então, se você digitou uma taxa de juros de 1, por exemplo, 1% ao mês, você quer digitar isso, você só vai clicar 1 e o I. Ela automaticamente vai entender que esse 1i representa 1% ao mês ou ao ano, dependendo do prazo que você usou. Tudo bem? A mesma coisa se estiver calculando taxa de juros, como a gente vai fazer já logo na parte 3 aí, em sequência, no próximo vídeo, que é calcular uma taxa de juros. Ela só vai mostrar no visor, como eu falei do prazo, um valor em números. Você tem que interpretar que aquela taxa de juros que ela está mostrando para você é uma porcentagem ao mês ou ao ano, dependendo do prazo que você usou. Certo? Seguindo, a gente tem agora os valores monetários, né? Os valores em dinheiro, PV, PMT, UFV, sempre serão valores em dinheiro, capital, parcelas ou montante. O que é o capital? O PV é aquele valor antes dos juros, ou um valor à vista. Tá? Então, se você fez, por exemplo, uma aplicação de dinheiro na poupança, tá? Você vai calcular, por exemplo, na calculadora financeira, qual é o valor da taxa, ou qual é o prazo, ou qual é o montante, o rendimento total que isso deu para você. Se você aplicou, por exemplo, R$ 1.000 na poupança, hoje, esse valor atual que você colocou, antes de render os juros, a gente vai chamar de capital. E depois que ele rendeu os juros, que ele acumulou os juros, a gente vai chamar isso de montante. Tudo bem? E esse é o valor futuro, ou FV. Então, esse montante é o capital somado de juros, é o valor total mais juros. Então, digamos que esses R$ 1.000 ficou lá um ano, por exemplo, na poupança, e depois desse um ano você tem lá na poupança 1.100. O que esses 1.100 representam? Os 1.000 que foram aplicados como capital,
mais o 100 dos juros. Um valor total mais os juros é o montante. O valor antes dos juros, os R$ 1.000, capital. Sempre em dinheiro. Mesma coisa dos outros, do prazo da taxa de juros, a unidade de valor desses vai ser dinheiro. Você que tem que saber isso, tá? E as parcelas também serão valores em dinheiro, só que é aquele valor de prestações. Se você, por exemplo, fez um empréstimo e vai pagar em prestações, como a gente vai ver também na parte 3, né, um exemplo, se você fez um empréstimo e vai pagar em prestações com juros sempre, tá? Essas parcelas que você vai calcular, por exemplo, ou você vai usar para calcular, serão um valor em dinheiro que já tem juros embutidos naquela parcela. Tudo bem? Então, se você vai digitar na calculadora um valor em dinheiro que represente parcelas, ou vai calcular o valor das parcelas, é a teclinha PMT, como a gente vai ver nos exemplos a seguir. Tudo bem? Então, eu espero que isso aqui já tenha dado uma clareada sobre quem são e o que significam essas funções financeiras e vai ficar ainda mais claro na parte 3, que será o próximo vídeo que eu vou mandar para vocês. Até já, pessoal!